Então, assim, eu ratifico, na minha pequenez, o trabalho maravilhoso de Kardec, dos espíritos, blá, 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 blá. Mas se a gente observar, em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Sim. Ele mal fala em Jesus. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Não fala em Jesus. Até aqui, a doutrina espírita era só uma doutrina filosófica, vamos assim dizer, espiritualista, e que procurava seguir algum método racional da ciência sem a questão da fé. Mas, quando os católicos e protestantes leram esses livros, vários começaram a se tornar espíritas. Aí vem ex-católicos e ex-protestantes aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí surge em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Para adequar uma coisa com a outra, né? O Espiritismo virou cristão. Constantino fez adequando a religião romana com a doutrina cristã. Salvou o cristianismo, transformando no catolicismo. O que eu acho, na minha opinião, que estragou uma coisa interessante que estava ali quando mistura tudo, né? O imperador romano, que também era sumo pontífice, começa a virar papa. Na minha leitura, né? Para mim, ali que embaralhou o negócio todo. É muito difícil. Eu estudo muito, mas concluo muito pouco. Porque é muito difícil a gente fazer avaliação, né? Orunmilá, que é o ser que está por trás da revelação de Ifá, mais tarde conhecida como sendo a doutrina dos orixás, mas Orunmilá, um dos conselhos que ele dá é: seja lento no julgamento. Jesus fala isso também, né? Porque assim, a gente às vezes monta uma opinião, um julgamento e assume aquilo, e o problema é da gente, porque o que mais limita o ser humano é a opinião que ele tem. Se ele tiver certo, bem, se não tiver, ele está ferrado. Jesus fala, acaso você é juiz para julgar os outros? Em vez de julgar o próximo, julgue a si mesmo. Se todos julgassem a si mesmo, Deus não precisaria julgá-lo. E com a medida que você medir... você será medido, é a mesma proporção. Então, assim, analisar o cristianismo se transformando em catolicismo é um dos temas mais fascinantes que eu conheço, mas é difícil a avaliação. Para mim, faz parte dessa guerra entre narrativas ou fofocas espirituais, entre times diferentes que estão querendo a hegemonia do discurso, torcendo o cristianismo para se adaptar a um projeto político do Constantino também, e a um projeto espiritual também. Que, na verdade, para mim, Jesus, que era o Pantocrator, que era o colocado como o Senhor do Universo, é rebaixado e colocado como um bebezinho no colo de Maria, que é maior do que ele, porque ela é mãe de Deus, entendeu? Essa visão é muito interessante. Que é mais uma realidade semita de Tammuz. Jesus é rebaixado nessa visão em relação a Maria. Mas Jesus, ele é elevado à condição de ser igual a Deus no mito da Santíssima Trindade, coisa que não existia no cristianismo. Isso veio existir no próprio catolicismo. Então, assim, eu não sei até... Eu creio que até no Antigo Testamento já tinha. Porque você vê, Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois Samuel reclama com Deus: o povo me rejeitou, tá querendo um rei. Deus fala: não fique triste, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Aí é o pai falando. Aí depois vem Jesus falando, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, uso o mesmo nome de Deus. Então, para mim, dentro do Antigo Testamento, até quando Deus fala façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, a gente pode até pensar nos arcontes, né? Alguns interpretam isso. O nome Elohim é plural, né? De El. Torre de Babel, ele fala desçamos e confundamos, né? Alguns vão falar que são os seres espirituais. Né? Fala no plural. Ou ele tinha transtorno de personalidade, né? Dissociativo, ou era uma equipe, né? Ele tá falando com os arcontes, não sei. É o Demiurgo falando com os outros líderes da criação, não sei. Mas já bota essa multiplicidade do Deus ali no Antigo Testamento. Bem, é claro que os judeus não vão aceitar isso, óbvio. Porque fala, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus único, né? Em Deuteronômio. Mas assim, nós temos aqui problemas muito básicos para resolver, para poder discutir isso de forma adulta, na minha opinião. Sim, sim. Do jeito que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz, olha, alma e espírito são dois conceitos que, em tese, podem ter sentido diferente, mas aqui nesse livro eu vou usar como se fosse a mesma coisa. Sim. Já que ainda não é academicamente definido, então vamos usar como sendo o mesmo conceito para não causar confusão. Na Bíblia, nós temos um problema na hora que usamos o nome Deus e o nome Criador. Porque, assim, talvez sejam também, como alma e espírito, dois conceitos
totalmente distintos, Sim. mas que a gente usa como sendo a mesma coisa. E aqui talvez haja uma grande confusão. Para mim, a palavra... Eu estava até comentando isso com uma aluna hoje. Ela falou, mas o Trump fala de Deus. Aí eu falo, mas Deus pode ser qualquer coisa, né? Ele não tá... Ele pode estar falando de Deus e pensando em outras divindades e não... Ela queria me dizer que Trump é cristão porque ele fala que ele fala sobre Deus. Eu falo, Deus é um título, não é o nome da entidade. Deus é um produto na boca de muita gente. Fora a palavra vem da origem grega, theos, né? Não tem nada a ver. Na Bíblia é Elohim, né? E o que eu acho mais legal é quando o livro de Salmos fala, vós sois deuses, vós sois Elohim também. Isso que eu acho legal pra caramba, que destrói a ideia judaica de que o homem não pode ser Deus. Porque Jesus retoma isso falando, vocês estão reclamando dizendo que eu sou Deus, mas e o salmista Davi quando disse sois deuses? Como é que você digere isso? Aí eles não responderam, Jesus falou, como vocês não responderam, eu também não vou responder. Pois é, mas assim, pra gente não fazer uma injustiça com Constantino, em cima do comentário que você fez. Entendi. Vamos tentar voltar ali para Eu tenho um dossiê bem negativo do Constantino. Se você quiser, depois eu levanto a capivara dele aqui. Que a ficha corrida dele é grande. Hein? Todo político tem que ter seu grau de esperteza. Assim, deixa eu só fazer uma gerir os conflitos. Assim também como Martim. O cara vai falar, Daniel é protestante, ele tá metendo pau nos católicos, não é isso? Martim Lutero também foi engalbelado ou cooptado de um projeto político que os príncipes, bispos e reis alemães não queriam mais pagar impostos para Roma. Quando o Duque Frederico da Prússia fala, Lutero, vem para cá que eu vou te patrocinar, ele não queria, creio eu, a expansão da verdade do evangelho. Ele estava querendo não pagar mais imposto para Roma. Pois é. Creio eu. Mas vamos assim, nos preocupar um pouco em transmitir para quem nos assiste a argumentação daquilo que a gente aqui está deixando como sendo as nossas conclusões. Beleza. Eu acho que é importante. Sim. Então, assim, para a gente entender Constantino e o catolicismo que surgiu, a gente tem que entender o cristianismo nas suas três primeiras... séculos. Nos três primeiros séculos, nas suas eras iniciais. Igreja primitiva? Porque assim, quando Jesus morreu, os apóstolos ficaram 10 anos. Eu vou arredondar os números para... Né? Jesus morreu por volta do ano 30, 27, 30. Os apóstolos ficaram até o ano 40, só funcionando em circuito fechado. Aí surgem os helenistas, com Estevão, blá, 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 que tenta falar algo diferente da posição dos apóstolos, que há conflitos. Depois surge Paulo, que foi chamado por Jesus, e esses três ramos... Mas o senhor crê que Paulo foi chamado por Jesus ou isso foi uma história mal contada? Eu creio que sim. Na espiritualidade se tem como certo que sim, o espírito Porque Nietzsche, por exemplo, de Jesus... Eu sei que o senhor gosta de Nietzsche, tem um livro... Jesus e Nietzsche é o nome? Jesus e Nietzsche, eu não sei. Nietzsche dizia que Paulo estragou o cristianismo. Né? Sim, total. Mas você concorda com isso também? Jesus escolheu Paulo. Sim. Mas Paulo, na minha opinião, sim. Por ele não ter conhecido Jesus em vida, e isso é muito estranho, né? Paulo, quando Jesus o chamou ao ministério, Paulo criou dois conceitos que Jesus nunca tinha se referido a nenhum dos dois. O primeiro deles, salvação. Jesus nunca falou em salvação. E o segundo é a doutrina da justificação pela fé, quando Jesus falava que cada um receberia de acordo com suas obras, não pelo fato só de ter fé. Então, quando Paulo criou esses dois conceitos, e Paulo foi maravilhoso na formulação teológica disso aqui, e Paulo não tem culpa na minha lógica. Paulo foi um dos primeiros, talvez o maior nome do primeiro século, porque o trabalho dele foi incansável. Os apóstolos de Jesus criaram uma igreja de Jerusalém. Paulo saiu falando para todo mundo, para os gentios, criou dezenas de igrejas. Foi até a Espanha, né? Os confins. Formidável. Pedro passou 15 anos hesitando o que é que faria, porque ele discordava de Paulo. No início, Pedro defendia que o cristianismo era só para os judeus. Ele era judaizante, né? Judaizante, né? Então, assim, Paulo foi alguém que abriu a mente dos próprios apóstolos com o testemunho que ele deu, e isso é formidável. Só que Paulo, de novo, não conheceu Jesus, então ele falou o que ele entendeu, o que ele pôde produzir. Você não acha que foi pela mediunidade recebendo Jesus? Eu achava isso, mas aí tem um pequeno problema.
Porque, paralelo a isso, Jesus também utiliza um outro grupo, ou seja, nós temos três faces de Jesus no primeiro século. Uma que surgiu com os gerossolimitanos, como é classificado os judeus apóstolos lá de Jerusalém, que falam, se você estudar as epístolas de Pedro, os evangelhos que surgiram dali falam no Jesus, o homem, o Galileu. Mas Paulo, ele já queria a figura de Jesus, o Cristo. O nome Cristo não é nome, é epíteto, é ungido em grego. Né? Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chegou e disse, ó Jesus Cristo, tudo bem, era só Jesus. O Cristo... Mas Messias ele chamava. Messias, sim. Mas Cristo é a palavra grega, né? Cristo é o ungido, não é o Messias. Mas Messias significa ungido também, né? Mashiach. É uma saída... Que vem do óleo do tutano do osso, que é mar, né? Que quebra o osso. Exatamente. Hoje nós pensamos assim, mas na época era mais um sinônimo para o fato de Jesus ser reconhecido como Messias. Tá? O senhor vê a diferença entre Cristo e Messias, as palavras? Vejo. Não só o mesmo conceito, só que numa palavra grega e outra hebraica? Se você for rastrear os dois, eu encontro, mas isso é só uma mera opinião. Na verdade, o Cristo já tem o Sebastos também, que é o imperador romano que recebia unção para ganhar as guerras, os né? portugueses, os lusitanos, iriam se aproveitar E quando ele vencia as guerras, vinha a notícia da vitória, que era o evangelho, né? Exatamente. O evangelho. Mas assim, os apóstolos produziram a face de Jesus, o ser humano, o Galileu, o Nazareno. Entendi. Paulo produziu já o Jesus, o superstar, ou seja, Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade. E Jesus Deus também, né? Jesus Deus, mas o Jesus Deus isso surgiu com Constantino, depois do Concílio de Nicéia. Mas você acha que os manuscritos do Novo Testamento que citam que Jesus é Deus foram criados depois? Foi uma fraude? Não? São 27 os livros do Novo Testamento. Sim. Você tem 21 epístolas, os 4 evangelhos tradicionais, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Sim. Isso aqui tudo é real, isso aqui tudo é honesto. Isso aqui tudo é quente. É quente. Tá não foi criado depois. Houve uma ou outra tradução, porque isso estava em aramaico. Essa parte. O Antigo Testamento era em hebraico. Isso aqui era em aramaico. O livro de Daniel tem uma parte em aramaico também. Quando foi traduzido para o latim, que era a língua São oficial, Jerônimo embaralhou tudo. Aí aqui houve uma ou outra... Aí surgiu Lúcifer, por exemplo. Exato, tá certo? Então aqui tem uma ou outra adaptação aos interesses europeizantes da Igreja Católica, né?